Uva, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da Uva, você encontra ensino de qualidade que capacita você para o mercado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers, professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e ao vivo e online que possibilitam troca de experiências. Disciplinas online em interativa plataforma virtual para você acessar no seu ritmo com flexibilidade de horários. Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências e habilidades já adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da Uva e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na Uva. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Fala comigo, sintonizados e sintonizadas. Estamos começando mais um Sintonia Carioca, é isso mesmo. Vamos falar do clássico no Maraca, Fluminense e Botafogo. A estreia do meu dia. E o Flusão vence o Botafogo por 2-0. Aí eu fico imaginando como é que deve estar a cara do Renato Gaúcho nesse momento, hein? Eu fico imaginando. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos falar também do time que está em ascensão no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama. É um time que já pode dizer que não perde. Está invicto, se eu não me engano, há 7 jogos. O Cauê vai trazer melhor esses números aí, se é 7, se é 8, se é 9. Eu sei que o Vascão não está perdendo para quem está lá no G4. Hein? E quando vê a sequência de jogos, o Vasco agora pega Cruzeiro, Bahia, Flamengo e Palmeiras. Hein? Só está dando o Vascão. Vamos falar sobre isso também. E vamos falar... Olha para cá, olha para cá, olha isso aqui. Olha isso aqui. Que isso aqui é o líder do Campeonato Brasileiro. Pô, tá maluco? Segue o líder. Mengão, com 4 pontos à frente do vice-líder, com jogo a menos, 5 pontos na frente do Palmeiras. Tem confronto direto, irmão? É o Malvadão voltando à sua velha forma. Então, assunto, nós temos. Compromisso, vocês têm. Qual é o compromisso? Deixa o like no vídeo. Porra, o like, cara, é importantíssimo. Segundo, se inscreve no canal. Porra, a inscrição aí é importante pra cacete. Terceiro, compartilha com geral, vai na setinha. Manda lá no teu grupo dos amigos, da família, do futebol, que todo mundo, só o botafoguense não tem motivo para sorrir. De resto, todo mundo tem motivo para sorrir. Então, se só o botafoguense está sem motivo para sorrir, podemos dizer que é a minoria? Será? Vamos ver pela cá. Cauê tá sério. Não está querendo rir muito do botafoguense. O Lucas gosta de rir. O Lucas é safado. Em falar nisso, cadê os botafoguenses? Não tem mais comentarista botafoguense, não? Acabou? Alô, Vinivar? Cadê você, irmão? Estamos aqui te esperando. Um beijo. Uma brincadeira. E aí, ó, antes de eu pedir o bom dia dele, nosso comentarista vascaíno, Taylor Leão comentou aí, ó. Caraca, convidaram o McLovin na live, irmão. Eu não tinha pensado nisso aí, igualzinho ao McLovin, Maria. Por causa do óculos, hoje eu não tô de lente. Tá dando bem-vindo. O nosso McLovin do Sintonia Carioca. Cauê, fala comigo e fala com os sintonizados, irmão. Fala, Vini. Bom dia, irmão. Bom dia, Lucas. Cara, tu trouxe a invencibilidade do Vasco. O Vasco tá invicto a 7 jogos, contando Copa do Brasil e Brasileiro. A última derrota pro Vasco foi aquela derrota pro Corinthians em casa. E torcedor tem que ficar muito feliz, mas a gente vai falar bem disso. E vambora. Mais uma live aí que seja
Mais uma ótima live, como sempre é. Tamo junto. É isso. E comigo aqui também, ele que, porra, ele só queria participar da live hoje com o Vini Vargas, mas tem um amigo aí que corre, né, cara? Na boa fase do Botafogo, o cara vem, porra, deixa eu participar da live. Vamos fazer live terça, vamos fazer live quarta, vamos fazer live todo dia, manhã, tarde e noite. Mas ultimamente não tem aparecido o Botafoguense, né? Fala comigo, fala com os sintonizados, Lucas Batista. Bom dia, Vini, bom dia, Cauê, bom dia, galera. Pois é, né, cara? Infelizmente aí a gente não tem o nosso botafoguense na bancada hoje. Se o Botafogo tivesse ganho, ele ia dar o jeito dele de aparecer. Mas como perdeu, né? Sabia que ia ter que me ouvir, não apareceu. Mas é isso. Fluminense muito bem. Estreia do Zubeldia me agradou, mas a gente vai debater melhor sobre isso ainda. Bom dia para todo mundo. Vamos embora para mais um Sintonia Carioca aí, sempre muito bom estar aqui nessa resenha. É isso, galera. Ó, antes de começar a resenha, primeiro eu tenho que dar uma notícia aqui. No canal da Sintonia Esportiva, o principal, deu um panezinho lá, um probleminha lá, que ele já está resolvendo. Já volta o canal da Sintonia Esportiva principal, daqui a pouquinho. Então, a live está sendo transmitida no canal da Sintonia Esportiva 2, o nosso canal reserva. E, com isso, hoje teremos a final da Copa Sérgio, entre Sintonia Esportiva e Cazé TV. É isso mesmo. Hoje tem final. É a Sintonia Esportiva e mais rumo ao bi da Copa Sérgio. E eu estarei lá hoje, criando conteúdo, entrevistando a galera da Sintonia Esportiva, da Cazé TV, para trazer tudo para vocês. Então, ó, hoje tem final. Se eu não me engano, o jogo é 9 horas da noite. Eu estou sem o jogo aqui, mas se eu não me engano, o jogo é 9 horas da noite. E eu estarei lá conversando com a galera. E em breve, o conteúdo nas redes sociais. E em breve, eu vou até falar isso em breve aqui, olhando para baixo, para dar aquela cobrançazinha, ó, o conteúdo na Liga Nacional de Futebol. Sai hoje. É isso, hoje tem. Hoje sai? Então hoje sai esse conteúdo na Liga Nacional de Futebol. Pô, conversei com o meu irmão, foi brabo. Hoje meio-dia sai o primeiro conteúdo? Talvez, mas hoje sai, fica tranquilo. Cobrem lá, cobrem aqui, ó, o Instagram dele está aí embaixo. É isso. O meu filmmaker é esse homem aí, ó, meu editor-chefe, meu produtor, é esse aí, ó. E vou falar aqui, vou x-novar logo. Tirou foto com o Diego Souza boladão, hein? Pegou lá, o cara é tricolor, é fã do Diego Souza. Aí, Diego Souza boladão que perdeu. Cauê, meu irmão, a Liga Nacional de Futebol é bagulho sério. Clima de Libertadores. Meu irmão, o bagulho ficou doido. Tem que ter conteúdo. Então tá explicado porque o Diego Souza perdeu, então. Se é clima de Libertadores. É isso aí. Tá explicado. Você entende disso, né? E agora, antes de a gente começar a receber, falar do patrocinador Play Acessórios Masculinos. Óculos de sol, pulseiras, cordões, você encontra na Play Acessórios Masculinos. A coleção 2025 já saiu, tá? Então, entra no Instagram, agora, @useplay.acess e garanta o seu, pô. Vai dar mole? Use Play. E dê o play no seu estilo. Tá? Vou deixar aí, ó. E você que quer anunciar com a gente, com Sintonia Carioca e com Sintonia Esportiva, não perde tempo. Entre em contato e vem ser anunciante. Aí o Lucas de Play ficou até mais bonito. Cauê, pode falar, Cauê. Tá? Agora o cara tá bonito, tá de play. Agora o homem tá bravo. Tá igual o Renato Gaúcho na praia. Porra. Ó, já me falaram. Não, Zubeldia no treino. Esquece Renato, os caras estão traumatizados. E já me falaram aqui, Cauê, que se tu trocar esse óculos do Mac 9 com o óculos da Play, tu parece o Brad Pitt, irmão. Uma coisa de maluco. É isso aí. A Play faz isso. Se você for lá no Instagram da Play e ver o modelo do óculos, tu vê que o óculos faz milagre. Você vê esse aqui é o Samba. É a coleção Samba, coleção 2025. É isso. Aí o cara tá no estilo. E no estilo também tá todo tricolor. Sabe por quê? Porque no Maracanã, o Fluminense ganha de 2-0 do Botafogo. Confesso que não consegui assistir a partida. No final da live eu digo por quê, que eu estava nos meus corres aí, que eu tenho outros afazeres. Só que eu estava em Botafogo, que é um belo bairro.
digo aqui, Botafogo é um ótimo bairro. E eu estava lá ontem. Pô, não tem como você ir para Botafogo e não tomar um shopping. Botafogo é acolhedor. Aí tomei um shopping lá no Galeto Sats lá, só que fui com a minha esposa, não teve nada de banheiro, isso aí é com outra situação, que vai lá e vai no banheiro e faz as coisas erradas lá. Banheiro é lugar de xixi e de cocô, não é lugar de pegar os outros. E depois fui lá no outro bar também, lá no Churubeba, meu irmão, shopping, o Botafogo é acolhedor. É mais ou menos por aí, Lucas. Botafogo ontem também foi acolhedor para o Fluminense? Isso por aí. É um belo bairro, né, cara? É um belo bairro, um bairro legal de estar, de morar, de tomar uma cerveja e de jogar no Maracanã também, né? Que é isso. Fluminense ontem, bem demais. O Botafogo, também vou ser justo aqui, com algumas peças importantes de fora, mas clássico é clássico, clássico se ganha e vice-versa. Então, assim, vitória importantíssima para o Fluminense. Fluminense cada vez mais colado no G6. Como eu sempre falo aqui, agora, início de outubro, a gente tem um dos jogos a menos, e por mais que seja muito difícil, e o Mirassol agora coleciona mais uma derrota, quarta derrota no campeonato apenas. Então a gente vai lá jogar com o Mirassol. Vai ser muito difícil, mas é muito importante esse jogo, porque a gente precisa aproveitar uma das chances que a gente tem da Libertadores para até estar mais tranquilo para enfrentar o Vasco em dezembro. O Vasco que está mostrando que não vai ser um confronto fácil, não seria de qualquer forma, mas como você falou, o Vasco está em ascensão. Se essa ascensão vai durar até dezembro, a gente não sabe. Mas o recorte de hoje mostra que o Vasco está entrosando, está melhorando. Então o Fluminense também precisa ficar ligado. Então é bom garantir logo a vaga para a Libertadores pelo Brasileiro e depois brigar pelo título da Copa do Brasil, óbvio que é o objetivo da temporada, já que a Sul-Americana deu ruim. Mas assim, ontem a estreia do Zubeldia foi satisfatória. Ele colocou alguns jogadores contestados pela torcida, ainda assim, mesmo com o Fluminense vencendo, mas um deles até fez o gol, que foi o Lima, o segundo gol, né, o gol da vitória para sacramentar a vitória do Fluminense. Teve vai no Maracanã para Soteldo, teve vai no Maracanã para Everaldo, mas não foram atuações ruins de nenhum deles, tá? O Lima, inclusive, fez o gol, como eu falei. Um clássico bom, que o Fluminense não tinha uma atuação boa em clássico, já tinha um tempinho. E uma vitória para lavar a alma, né? Uma vitória que interrompeu o tabu que vinha se construindo aí diante do Botafogo, que o Fluminense estava 8 jogos perdendo para o Botafogo, nunca teve essa sequência, até porque desde que o clássico existe, o Botafogo nunca foi... os números do Botafogo nunca foram melhores que o Fluminense. Já são 100 e poucos anos aí do Fluminense à frente no clássico. Então era um tabu que incomodava, obviamente, mas que é isso. Foram 2 anos do Botafogo bem, que agora a gente está vendo aí a realidade voltando, né? A normalidade voltando, Fluminense sendo superior ao Botafogo. E agora colamos neles na tabela também, né? Temos jogos a menos, estamos a 1 ponto atrás. Aí colamos numa galera aí também, Bahia, São Paulo, enfim. Continuar brigando, porque o Fluminense pode almejar coisas maiores no Brasileiro. Falando de Fluminense, a gente sabe que no campeonato, aqui no Brasil, pelo menos, sempre funciona esse tal de fator novo, né? Na maioria das vezes, vamos colocar 90% das vezes, funciona. E que é o Zubeldia. É um fator novo do Fluminense. E foi o que o Lucas falou. Ontem, nas entradas de Soteldo e Everaldo, levaram vai. Só que é professor novo, ele já veio colocando lá ele, né? Mas ele já veio colocando o Cano em jogo e aí fazendo gol. O Lima, que eu acho um grande operário do Fluminense. Não acho um craque, acho ele um operário. Sempre que precisa dele, ele tenta jogar, fazer o melhor e também marcou gol. Cauê, você acha que essas vaias para o Everaldo acho que foi mais pela ter xingado o torcedor no final do jogo, pereré, e aí você não vai errar. Mas ele falando do Soteldo. Por esse fator novo, Zubeldia, você acha que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com eles? Até porque pode ser que o Zubeldia passe a jogar. De repente, não é no mesmo esquema do Renato. A torcida do Fluminense tem que ter uma calma, até para dar uma tranquilidade para o Zubeldia trabalhar. Vini, só para trazer uma curiosidade aqui, tu falou do Cano.
O Zubeldia treinou o Cano em 2008 no Lanús. Saiu uma foto esses dias. Aí acho que é o único do elenco do Fluminense que foi treinado pelo Zubeldia já. Assim que o Cano subiu pro profissional, o Zubeldia era o técnico do É, Lanús. achei bem maneira essa foto que apareceu. Sobre o Everaldo e Soteldo, cara. Soteldo, eu acho que tem que ser isso aí mesmo que a torcida fez. Não, cara, não tem como ter paciência com um cara que tem não sei quantos jogos em campo e o Fluminense não tinha ganhado nenhum com ele em campo. Foi o primeiro que ganhou ontem contra o Botafogo. O Everaldo é como tu falou, teve a questão que o Dezão falou lá, né? Que ele mandou o torcedor para aquele lugar. É um atacante que dá para contestar, mas eu acho que é mais por causa disso do que propriamente por desempenho. Eu acho que o Soteldo esquece. O Soteldo foi uma contratação milionária para substituir o John Arias e não joga um décimo do que o John Arias. Porra, enfim, contrataram o Soteldo achando que ele ia ser o Soteldo de 2020 lá, que meteu gol no Boca na Libertadores, destruiu na Libertadores, destruiu contra o Grêmio. O Soteldo não é mais o mesmo desde do rebaixamento do Santos, cara. Desde quando ele subiu na bola contra o Vasco lá, ele já não era mais o mesmo. Depois, então, 2 anos depois, imagina como é que tá. Agora o Everaldo, eu acho que passando isso do episódio dele ter o que é totalmente errado, né? O cara, sob hipótese nenhuma, pode fazer o que supostamente o Everaldo fez. Não sei se foi comprovado o que ele fez, não cheguei a ver o vídeo, mas pode falar, Lucas. Não, eu só ia falar que, assim, você olhando o vídeo, parece realmente que ele fez, mas ao mesmo tempo que parece, não dá para você cravar que ele Aham, fez. Ele responde o torcedor claramente, mas não dá para cravar que é um xingamento. De qualquer aham. forma, tá É, errado, porque não tem que de responder o responder torcedor o na arquibancada. torcedor, exatamente. Mas acho que o Everaldo, diferente do Soteldo, pode ser útil. O Everaldo, acho que tinha ontem, eles. Não sei se eram 8 ou 9 participações. Era algo assim. O Soteldo não tem nada, cara. O Soteldo, muito pelo contrário, o Soteldo Só para entrava e o Fluminense complementar, Cauê, perdia. só para complementar, eu não sei exatamente quantas partidas foram, acredito que foram 10. Mas assim, Soteldo chegou no Fluminense durante o Mundial. Chegou machucado no Mundial. Ele de fora, o Fluminense voou. Ele voltou em qual jogo? Na semifinal, entrou em campo contra o Chelsea, o Fluminense perdeu. Não, Aí voltamos pro brasileiro, aí perdemos a sequência de Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, tem mais um jogo que eu não lembro. Ele tem um jogou essa jogo que sequência vocês toda. ganham, acho que foi. Só que ele sai com Aí 15 minutos de veio o jogo, Inter, machucado. veio o Inter, ele se machucou com 15 minutos de jogo, ganhamos o Inter fora. E com ele machucado, sequência de 6 vitórias. Ele voltou, perdemos. E aí, enfim. O Ah, mais ele vai bizarro dessa história do Soteldo é que ele vem pro Mundial e ele chega chegar machucado. Então, machucado, tipo assim, exatamente. se segue o script que todo mundo tava pensando dos times brasileiros caírem na fase de grupos ou nas oitavas, seria um reforço do Mundial que não jogaria o Mundial. E foi pago quase 40 milhões nele. Então, assim, é muito. E, teoricamente, foi o único reforço do Fluminense no Mundial, né? O único. Uma loucura. A situação do Soteldo é assustadora. Agora o Everaldo acho que dá pra somar, Vini. Passando pelo que tu estava falando. Agora o Soteldo esquece, o Soteldo tem que ter. Eu não sei como é que tava no Fluminense, como é que tá no Fluminense, mas o Soteldo tinha uma postura muito ruim em relação a isso, a crítica, a torcedor. Ele cagava e andava. Ah, eu tô recebendo o meu aqui, tá bom. No Santos foi assim, no Grêmio foi assim. Eu não sei se ele continua assim, mas é isso. A gente não tem nenhuma notícia dele, desse tipo de postura no Fluminense ainda. Mas a gente sabe que invariavelmente vai acontecer em algum momento, porque ele é esse tipo de jogador. Então, enfim. Ele se acha maior que o clube, sempre se Eu não achou. tenho, cara, eu não tenho medo nenhum de dizer, até já conversei isso com amigos tricolores, inclusive o Fio do Gol de Barriga também compartilha essa mesma opinião. Se você for olhar valores, o jogador que e a postura dentro e fora de campo, eu não tenho problema nenhum de dizer que, na minha opinião, é a pior contratação da história do Fluminense, Soteldo.
Por tudo que, igual tu falou, tem custo, tem, porra, Exato. E quase assim, 40 milhões, aí, cara. não, foram 30 milhões e se a gente não vender até o final do ano, que não vai vender, esquece, tem que pagar mais 15 milhões para o Santos para comprar ele em Mas, definitivo. ô Lucas, vocês não acham também que ele pode, de repente, jogar bola com o Zubeldia? Cara, eu acho muito difícil, assim. Eu não. Futebol é complicado, não tem como você dizer que não tem essa possibilidade. Mas se eu fosse botar em porcentagem aí, cara, é papo de 1% de chance, assim. Que ele não joga bola desde 2023, ô Vini. E assim, Até cara, antes. ele não jogou bola com o treinador favorito dele, cara, que era o Renato. O Renato, que para onde vai, pede o Soteldo para ir com ele. Então, mas de repente é isso, é uma zona de conforto, que hoje ele não vai ter mais. Eu acho Então, muito por difícil, isso mas que eu o espero time. que você esteja certo. Eu espero, de verdade. Eu acho que Pior que eu gostava do Soteldo. pode O jogar. Soteldo era bom jogador. E agora, falando um pouco do Botafogo, da situação do Botafogo, não vou ser repetitivo, tá? Trocar o pneu com o carro andando é isso aí. É isso aí. O time vai oscilar, o time não vai jogar bem sempre. Aí o Lucas vem com, né, no início da live, ele falou: mas a gente sabe, eu estou pegando um antialérgico aqui, vocês estão vendo que tá ruim, deu ruim para mim. Faltou peça. Irmão, o Botafogo gastou para ter elenco. Gastou para não faltar peça. E se está faltando, de duas, uma. Ou gastou errado, ou está com o treinador errado. Então, Eu acho que é um pouco dos dois. é isso que eu ia jogar para você. Como tu já puxou aí, ô Cauê, para eu poder tomar meu remédio aqui, que ao vivo tem dessas coisas. Cauê, você acha que está mais para o quê? Para o contratou errado, o jogador, ou contratou errado, o treinador? Treinador. Eu acho que o maior culpado é o David Ancelotti. É o Ancelotti. Porque, cara, a escalação do Botafogo ontem, a única coisa ali que tu bate o olho e fala, pô, que é isso? É a dupla de zaga. Que, se eu não me engano, foi o David Ricardo e o que veio do Volta Redonda. Esqueci o nome dele, não vou lembrar. Gabriel Bahia. Isso. O Mas olha só, resto, só te interrompendo, o Gabriel Bahia, que ele entrou na disputa aqui do Sintonia Carioca como craque do jogo, não, ele é porque bom jogador. Eu tô falando, tipo eu entrei assim, na quem página olha do de GE. fora e não conhece, fala, pô, Sim, quem é sim, esse sim. cara? Agora o Não, e eu entrei na resto, página do GE, ele tinha maior pontuação quando eu entrei no GE e para os torcedores do Botafogo como melhor em não, jogo. ele não foi mal ontem, não. Eu digo mais pra quem não acompanha tanto futebol e quer ver o jogo. Sei lá, conhece os 11 iniciais do Botafogo ali. Bate o olho na dupla de zaga, fala, porra, porque foi uma contratação boa, mas que, por exemplo, cara, o Bastos, ninguém sabe mais do Bastos, o que aconteceu com o Bastos. Tá machucado até hoje. Bastos, ano passado, essencial em tudo que o Botafogo brigou. Só que o Botafogo tem umas contratações ruins? Tem. Vamos lá, Juan Cruz. Não existe pagar o que pagou, tanto que já foi embora. Tá lá na MLS. Esse dia perdeu até um pênalti. Cara, o Mastriani. Pô, o Mastriani foi bom lá no América Mineiro. Tudo bem que é opção de banco, mas é para gastar o que gastou, é para ter elenco. Sai o Arthur Cabral, que não tá lá essas coisas, entra o Mastriani, tu consegue ver a diferença. E olha que o Arthur Cauê, Cabral não tá tão bem. Oi. o Mastriani, que tem 2 anos no futebol brasileiro e 2 rebaixamentos. Exatamente, Atlético no América e Paranaense e no América Atlético Mineiro. Paranaense. Exatamente. E aí, um negócio que gastou tanto. O Botafogo, quando sai o Alex Telles, tem o Cuiabano. Ontem o Cuiabano nem era para ter, né? Teve esse bagulho dele ir pro Nottingham Forest, voltar como empréstimo. É até estranho, né? Mas aí ontem ele jogou como ponta. E aí entra o Marçal. Cara, o Jogou Marçal, bem, Cuiabá, deu trabalho para a defesa do Fluminense. eu acho que foi o melhor do Botafogo em campo. E diferente do Vitinho, né? Que a live passada aí o Vini falou
que segundo ele, era o melhor lateral do país defensivamente, falhou defensivamente no gol do Fluminense. Como eu falei, Vini não Vargas. acho. Vini Isso. Vargas. Vini Vargas. O Marçal. O Marçal, quando chegou, não sei se vocês vão lembrar, cara, o Marçal jogava muita bola. Foi em 2022, um ano antes do 2023. Aí depois foi caindo e tal, mas eu gostava muito do Marçal em 2022. Só que é um cara que sai em 2024. É tanto erro de planejamento do Botafogo que o Marçal sai em 2024. O Textor não traz ninguém ali. E ele volta pro Botafogo. Então, tipo, parece o caso do Alex Teixeira no Vasco. Não, O isso contrato foi em dele 2025. Foi Isso, agora. ele sai em 2025. Pior ainda, ele sai no ano e volta no mesmo ano. Porque não tem planejamento nenhum. E pô, essa contratação do Ancelotti, quando veio, já suspeitava que não poderia dar certo. Porque eu parto muito do primeiro trabalho de um cara estagiário ser num clube assim. É muito difícil dar certo. Vai dar certo, por exemplo, quando é com o Felipe Luiz, que é um cara muito fora da curva. Agora, tem muitos outros casos. Tem o Mauricinho, que é da base do Flamengo, foi para o Vasco, foi um dos piores técnicos que já passaram pelo Vasco. Tem o Ancelotti agora no Botafogo, tem o Lázaro no Corinthians. Então, para um time que, segundo o Textor, queria brigar por tudo, é muito erro de planejamento. E a postura do time do Botafogo ontem também. Enfim, o Marlon Freitas muito mal, o Vitinho, como eu falei aqui, muito mal. Complicado, cara. Mas, O Vini Vargas falou aí que seria fácil chegar no G6. Se continuar assim, eu não sei não. Ô, Cauê, sobre o lance de treinador, cara, muita gente esquece isso, tá? E até o próprio Botafoguense esquece isso. Quando vem reclamar do Rafael. Cara, esqueci o nome do treinador que saiu do Mundial. Renato Paiva. Renato Paiva. Que vem reclamar do Renato E Paiva. foi outro erro. Não, então, não foi erro, Cauê. Foi o que aceitou treinar o Botafogo. Lá atrás, quando o Arthur Jorge saiu do Botafogo, o técnico tentou uma porrada de treinador. Se eu não me engano, tentou o Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro. Tentou o Tite. Tentou uma galera. O Renato Paiva foi o que aceitou. Ele foi a sexta opção. A sexta opção. E quando ele vem e sai, que treinador vai vir para o Botafogo? Então, isso me mostra que tem algo de errado aí por trás dessas negociações do Texas. Mas, Vini, eu digo que foi um erro que, para mim, o Renato Paiva não tinha nem que ser opção, tinha que ser 20ª. Então, mas se chega numa hora que ninguém quer treinar o Botafogo, mas o atual campeão da Libertadores e brasileiro, ninguém quer ver. Exatamente. Não, eu também acho que tá. Eu também acho isso que tá. Alguma coisa tem. Não sei se é contrato, se é salário, se é projeção de alguma coisa, mas alguma coisa tem, porque, igual tu falou, é o trabalho dos sonhos, pô. Isso pegar um time montado, você consegue a peça que você quer. Exatamente. É isso, você traz o que você quiser. Até que só quero jogador tal. Pô, tem a contratação. Tem um bom estádio. Irmão, tem um bom estádio. É o atual campeão. Alguma coisa tem. E aí, ó, tem um comentário aí, ó. Tava na Libertadores. Isso aí, ó, tem no comentário. Botafogo acolhedor, mas espera. É bairro ou clube? Não, o bairro. Não que o clube também não acolha, mas é o bairro. Pô, serve para os dois. Mas o bairro é muito melhor do que o clube. O bairro tem mundial. Ali. Da Voluntários, ali em frente ao sinal, tem o mundial ali. Agora, o clube já não tem. E aí, agora sim, temos que dar os parabéns ao John Texton por ter jogado a temporada 2025 no lixo. Ô, Taylor, e já passo para você, ô Lucas. Pode ser pior, irmão. Pode jogar a temporada 2026 no lixo. Sabe como? O Botafogo pode ficar fora de Libertadores e de Copa do Brasil. E aí, para mim, é uma loucura absurda. Pô. Então, o Botafogo hoje na tabela já tem uns 25 jogos, 40 pontos, está em quinto lugar. O Bahia tem o mesmo número de pontos e tem um jogo a menos.
O São Paulo tem 35 pontos, tem um jogo a menos. O Fluminense tem 34 pontos, tem 2 jogos a menos. E aí o Red Bull Bragantino aí embaixo está certinho na tabela. Então vou parar no Fluminense. O Fluminense pode chegar aí a 40 pontos, não é isso? Não, 39. Né? Não, a 40 pontos também. Se vencer os 2 jogos. Eu sei que jogo a menos não quer dizer que são 2 vitórias a menos. São 2 jogos. Exato. Isso aí. O jogo tem que jogar. Assim como muito Botafoguense estava contando com 2 jogos a menos, e os 2 jogos, se não me engano, foram empate. Foi o Grêmio e Mirassol. Então, o Botafogo corre o risco, sim, de ficar fora da Libertadores e Copa do Brasil. E aí, Lucas, essa eu passo para você, irmão. E aí eu vou ser chato, porque eu sei que quando eu falo isso é chato, não tem botafoguense aqui, mas eu não entendo o botafoguense que não está cobrando, que ainda bate palma para John Textor. Vai esperar um 2026 horroroso, porque se ficar fora de Libertadores e Copa do Brasil, o mínimo, esse time tem que buscar o título do Carioca. Pô. Mínimo. Porque se o torcedor botafoguense, na minha opinião, aceitar o time não entrar na Libertadores, não entrar na Copa do Brasil, e mais uma vez ficar de fora de semifinal de Carioca, que vai ficar mais fácil ainda no Campeonato Carioca. Mudou o regulamento, a gente sabe disso, agora passam 4 para as quartas de final. Cara, se o Botafoguense aceitar o mínimo, irmão, para mim, vão se apequenar demais. E é o que o John Textor quer. Lucas, como é que você vê aí essa possível temporada de merda do Botafogo? Cara, é muito complicado é exatamente o que você falou, é você comprometer uma temporada atual e a próxima. Imagina você começar o seu planejamento com Carioca, Brasileiro, Sul-Americana e só. Você não tem uma Copa do Brasil, que é uma competição que entra dentro do show de futebol, você ele vai passando, é a competição que mais paga hoje, paga mais que Libertadores, paga mais que Sul-Americana, enfim. Aí você já começa o ano pressionado, porque, como você falou, se você não for bem no Carioca, você já entra pressionado no Carioca com os outros clubes, os outros 3 clubes grandes. Quer dizer, os outros clubes grandes não, né? O Botafogo não sei se entra nessa conta, mas fora a zoeira. Você, com os outros 3 clubes, tratando o Carioca até então como início de temporada, alguns até como pré-temporada, você já entra tendo que ganhar, porque se você não entrar nas semifinais, você já entra no Brasileiro, já sem talvez a Copa do Brasil do próximo ano, enfim. Cara, é muito complicado, é um planejamento muito ruim, porque você entra com uma competição a menos, 2 competições a menos, quer dizer, 2 não, porque mal ou bem troca a Sul-Americana pela Libertadores, né, enfim. Mas você entra com uma competição a menos, uma competição que é importante no calendário, financeiramente, esportivamente, enfim. É uma sequência de erros que vai virando uma bola de neve no planejamento do Botafogo. É muito complicado isso, cara, muito complicado mesmo. O que a gente, a maioria da opinião popular tinha como uma possível SAF de sucesso pelo ano de 2024, vê que agora não é bem aí, não é bem assim. Então, é muito tensa a situação do Botafogo e tende a piorar ainda mais. Né? E aí, ó, só para passar para a galera a informação correta, o jogo a menos do São Paulo é hoje, tá? São Paulo e Ceará, hoje, 8 horas da noite. Então, ó, o São Paulo vencendo, fica igual na tabela. Tá? E chega a 38 pontos. Querendo ou não, é uma pedra no sapato. Mais um que vai lutar pelo G6. Eu sei que pode chegar a G8. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que sempre chega a G8. Mas aí é mais um time brigando. Pô. E isso pode complicar o Botafogo. Início do ano, tivemos aqui o Sintonia Especial Brasileirão e tal. Eu botei o Botafogo no G4. Sabe por quê? Porque é o que eu falo para todo mundo. Um time, para ser favorito, ele precisa de 2 a 3 temporadas boas. O Botafogo poderia fazer, e pelo visto está fazendo, igual ao Atlético Mineiro, que ganhou 2021, foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, e nunca mais chegou como favorito em nada. Chegou em 2 finais ano passado, chegou.
Mas chegou em finais, a gente sabe-se lá Deus como, né? Todo mundo falava, pô, mano, não é possível que o Atlético Mineiro vai para a final. E foi. Então, Tem que o agradecer ao Léo Botafogo... Pelé É, pelo que ele fez não, lá em tiveram Minas. situações na semifinal contra o Vasco, mas foi melhor o Atlético Mineiro passar, né? Senão vocês iam tomar Eu mais um também vice aí acho. Eu também acho. do Flamengo. Ano passado foi Eu, melhor mesmo. eu preferia vocês, mas fazer o quê? O Atlético Mineiro foi lá e virou nosso vice. Então, ó, depois eu passo a tabela certinha, mas eu vou passar os próximos jogos dos times. O Fluminense, que joga quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Sport na Ilha do Retiro. Responsabilidade de vencer. Eu sei que é fora de casa, mas o Sport está amanhã. Então, responsabilidade total do Fluminense. E olha o que eu falei. Olha que jogo difícil. Botafogo e Bahia no Engenhão. Quarta-feira, 9h30 da noite. Confronto diretaço com o Botafogo. Bahia está com 40 pontos. É um jogo que o Fluminense fazendo o seu papel às 7 horas, é um jogo que o Fluminense fica de olho, porque o jogo é depois. Que aí o Fluminense invariavelmente cola ou passa um deles, entendeu? Porque é um confronto direto. Não, só cola. Cola, né? É isso. Porque o Botafogo tem 2 jogos, o Fluminense tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. O Fluminense vai a 37. Isso. Entendeu? O Bahia tem 1 a menos. Mas mesmo assim, a briga fica aberta. Pô. Com certeza. Já está aberta, né? A briga já não está tão fechada. Mas aí briga muito mais. E com isso, a sorte é que o Mirassol não venceu na rodada. Exato. E aí o Mirassol não dispara. O Mirassol fica com 42. Mas corre o risco do Mirassol ficar disparando também. Porque o Mirassol tem jogo a menos. Também tem um jogo a menos. Então, o Botafogo está se complicando no Campeonato Brasileiro. Abre o olho, Fogão. Abre o olho. E antes de a gente falar do Vasco, que o Cauê está aí ansioso para falar, vamos falar da City Medical Group, porque problemas de ereção e ejaculação rápida tem tratamento. Ligue agora, 4003-9996 ou no WhatsApp do DDD 21 99386-7400. Marque sua consulta, diz que viu aqui no Sintonia Carioca que você já ganha 50% de desconto no valor da sua consulta. Então, ó, cabines particulares e descrição total. Tá esperando o quê? Até porque problemas de ereção e ejaculação rápida tem tratamento. City Medical Group e viva com mais prazer. Todas as informações do patrocinador aqui, ó, na descrição do vídeo. E você que quer anunciar com Sintonia Carioca, não perde tempo, entre em contato e anuncie a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço aqui no Sintonia Carioca, da Sintonia Esportiva. E agora sim, Cauê, deixa eu só minha energia deixar eu falar. Porque no sábado, amigo, o Vasco nunca teve tanto torcedor a favor como teve sábado. Vasco e Cruzeiro, os flamenguistas aí torcendo para o Vasco, pelo menos, tirar 1 pontinho, 2 pontinhos do Cruzeiro, mas não, tirou é tudo. 2-0 Vasco dentro de São Januário. Vasco a 7 jogos sem perder e volta a fazer de São Januário seu caldeirão. Cauê, fala aí um pouquinho desse jogo. Vasco 2, Cruzeiro 0. Eu acho que isso da torcida, cara, a torcida reflete o time em campo. Muita gente fala que foi por causa da punição da Força Jovem e tal. Até pode ter sido que a GDA, que é a segunda mais conhecida ali, depois a Guerreiros da Almirante, tem uma postura mais barra brava, argentina, mais cantoria e tal. E é mais, eu acho, mais bonito de ver. Mas eu não acho que seja totalmente por conta da punição da Força Jovem, não. É o time em campo, cara. Quando você ganha do Bahia da forma que ganhou, e o Vasco foi muito... Porra, eu não gosto nem de falar desse jogo mesmo com a vitória, porque o que o senhor João Gobi fez, enfim, o árbitro da partida. Mas se você ganha, você empata com o Flamengo no Clássico dos Milhões, você vai para o Bahia, ganha de 3-1, você vai para São Januário enfrentar o Cruzeiro de outro jeito. Então a torcida lotou o estádio,
há muito tempo eu estava lá cobrindo o jogo. Acho que ano passado não teve nem ano passado, nem esse ano. Não teve nenhuma partida que a arquibancada foi tão bem como sábado. E é o que eu falei, o time em campo, cara, melhorou muito. A dupla de zaga que chegou tá resolvendo. É um dos poucos jogos que o Vasco não tomou gol e ganhou. O Vasco com o Diniz só tinha ganhado partidas fazendo 3 ou mais gols, porque fazia e obrigatoriamente tomava. Então, não tomou gol do Cruzeiro, que é um dos melhores ataques do campeonato. Tem um dos artilheiros do Brasil, que é o Caio Jorge, que não arrumou nada para cima da zaga do Vasco. Para falar a verdade, o único do Cruzeiro que quase arrumou alguma coisa foi o Matheus Pereira, que ali é muito absurdo. Ver ele em loco é loucura. E parece que ele tá vendo o jogo da arquibancada. Ele acha cada espaço que. Mas, cara, um jogo muito bom do Vasco. Não tem nada do que reclamar, nada. A única coisa é que o Barros, que tava. O Barros, desde que estreou como titular, estava invicto, né? São 7 jogos invictos e 7 jogos de Barros como titular. Não enfrenta o Palmeiras. Mas eu acho até bom, porque, como a gente estava falando nos bastidores, o Vasco não ganha do Palmeiras desde 2015. O Vasco teve a oportunidade de ganhar do Palmeiras em 2023, aquele início de campeonato do Vasco, com Barbieri, que ganhou do. Agora eu não vou lembrar, ganhou do Galo lá no Mineirão, era o Mineirão ainda. Meteu 2-0 no primeiro tempo, tomou o gol no finalzinho do primeiro e o Arthur empatou o jogo. Foi o mais próximo que o Vasco teve de ganhar, depois de 2015. Então, é um jogo que a gente olha na planilha de pontos ali e pensa, pô, esquece, isso aqui se conquistar 1 ponto é muito. E a sequência do Vasco pós isso é importante. Então, acho mais importante ter o Barros para os próximos jogos, que se eu não me engano são Vitória em casa, Fortaleza no Castelão, tem clássico contra o Fluminense. Aí tem mais um, não vou lembrar o outro, mas é uma sequência que pode mudar a trajetória do Vasco no campeonato. Porque vitória em casa o Vasco tem que ganhar. Já não basta ter perdido o jeito que perdeu lá no Barradão, ganhando com 1 a mais e tomou a virada. Era até o Felipe de treinador. E tem que ganhar porque, querendo ou não, ainda é um concorrente direto. Muita gente fala, o Vasco não cai mais, não sei o quê. Cara, tem muito campeonato aí. Eu também acho difícil cair. Mas, enfim, tem que continuar somando pontos contra o pessoal que está lá embaixo, os times que estão lá embaixo. O Vitória é um adversário que não é complicado. São Januário tem que vencer. Tem o Fortaleza no Castelão, que é um jogo acessível para o Vasco também. É um time que, apesar que acho que é a segunda vitória seguida do Fortaleza, se eu não estiver enganado, com o Palermo. Mas é um jogo acessível. Ganhou no sufoco do Sport no Castelão. Então, e aí tem o clássico contra o Fluminense, né, Lucas? Vai ser a pré-semifinal, que é um jogo também que está em aberto, assim como a semifinal. É um jogo que tanto um quanto o outro podem ganhar, ou empatar, e aí é um jogo que eu não descarto. Aí tem Bragantino fora de casa, São Paulo em casa, então essa sequência pós-jogo contra o Palmeiras vai ser bem importante para a trajetória do Vasco no campeonato. E como eu falei aqui no programa passado e vou continuar falando, disseram que o Ancelotti ia estar em São Januário, né? Não sei se realmente estava. Mas se ele estava sábado em São Januário e ele não convocar, porque ele convocou o Vitinho, cara. Se ele não, pelo menos, quiser convocar o Paulo Henrique. Exato. Pô, aproveitar que são amistosos, né? São amistosos. Tem 2 datas de amistosos agora. Tem que testar. Convoca o cara, exatamente. É a hora de testar, sobretudo, a galera do Brasileirão. Esses são 4 jogos, não são? São 4 amistosos. Acho que são 4, sim. Então, é a hora de testar a galera do Brasileirão, pô. Cara, beleza. Se ele não chama o Vitinho, a gente entender, pô, beleza, ele não quer lateral direito do futebol brasileiro. Isso, mas ele exato. chamou o Vitinho. E aqui eu falei no programa passado e vou falar de novo. Para mim não tem nem comparação um lateral com o outro. O Paulo Henrique
Cara, ele é melhor ofensivamente. O Vini Vargas falou que o Vitinho defensivamente é o melhor lateral direito do país. Eu discordo. Ele é melhor que o PH? Pode ser. Mas juntando tudo, o PH tem força física, o PH corre mais, o PH apoia mais. Inclusive fez gol, né? Fez gol e deu assistência. E que baita assistência, mais um gol do Ryan. É importante a gente falar do Ryan, que também falou do Vitinho. Cara, o Ryan quase foi trocado por mandos de jogos do Newton Santos, cara. O torcedor do Vasco, quando lembra disso, cara, que loucura. Hoje o Ryan vale, igual o Diniz falou numa coletiva. O Diniz, quando chega, ele fala: cara, não vamos vender o Ryan, porque eu vou potencializar, ele vai valer o triplo. E é o que aconteceu. O Ryan hoje está avaliado em 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. O Tottenham fez proposta, o Zenit fez proposta também. O Tottenham está querendo levar no ano que vem. Então, infelizmente, ele vai sair. Não tem como prender o Ryan. É um moleque, pô, ele é assustador desde a base. Faltava Ô, um treinador Cauê, igual o Diniz. Oi. no futebol brasileiro hoje não é, infelizmente, ele vai sair. Felizmente, que vai gerar o dinheiro para o É, clube. sim, Agora, eu espero exatamente. que o Pedrinho saiba investir esse dinheiro. A gente precisa contar com isso. Que o Cara, eu Pedrinho acho que saiba trabalhar eu esse acho que dinheiro. o torcedor vascaíno critica muito o Pedrinho, e eu já critiquei também. Eu não sei se é por conta dessa fase de estar vencendo, de estar melhor no Campeonato Brasileiro, de estar na semifinal. Mas o Pedrinho, juntamente com o Admar, cara, porque não, o diretor executivo não pega a caneta ali e é ele que resolve tudo. O presidente tem que. Os dois mudaram a temporada do Vasco, cara, nessa janela de meio de Mas, ano. ô, Cauê, vou botar então esse debate aqui na roda, lá ele. Vou trazer esse debate para a roda. Vou querer saber a tua opinião também, Lucas. Em off, conversando com o Cauê, eu falei para ele: olha o que um diretor de futebol profissional faz com o time. Mudou as contratações do Vasco. O Vasco, hoje, é o que ele falou, mudou. E o Pedrinho, lá atrás, para mim, ele estava perdido. A partir do momento que ele se cerca de Felipe Maestro, que, cara, eu sou fã dele como jogador, mas quem é Felipe como diretor de futebol, como gerente, como qualquer coisa? Ah, o Felipe é diretor Como técnico, né, do treinador, Vasco. como treinador, que foi treinador. Quem é Felipe, cara? Sabe? Para um time que precisa se reestruturar. Eu lembro lá atrás do Flamengo, que se cercou desse grupo que hoje, que é o que disputa a presidente do Flamengo, eram profissionais. Eram pessoas que sabiam gerir dinheiro, que era o maior problema do Flamengo. Era gerir o dinheiro. Tipo assim, cara, a gente precisa fazer o Flamengo se reestruturar. E hoje o Pedrinho se cercou desse Admar, que faz essa diferença absurda. E aí, para mim, mostra que não é só a SAF que vai salvar o futebol brasileiro. É o profissionalismo que faltava em muitos clubes. E aí, Cauê, Lucas, debate aí, fala um pouquinho. Inclusive no É Vasco esse SAF, né? profissionalismo Faltou. Oi? Inclusive no Vasco SAF faltou profissionalismo. O seu É Alexandre isso. Matos fez tinha que ser investigado. O que ele faz com o dinheiro que a 777 investiu. Cara, o Alexandre Matos pagou quase 50 milhões no João Vitor. Pô, fora outras contratações aí. Então, deixar o Lucas falar um pouco aí. Mas o Admar, pra mim, se o Vasco, se tudo der certo, não, eu acho muito difícil ter o rebaixamento, mas se não tiver o rebaixamento, se chegar numa final da Copa do Brasil ali, passando por dois rivais, né, que seriam Botafogo e Fluminense, até ganhar a Copa do Brasil, mesmo só chegando na final, já gera muito dinheiro. Estando ali entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, cara, o Admar para mim é o personagem principal da temporada do Vasco, porque mais uma vez o diretor executivo, assim como foi o Paulo Brax em 23, o Admar em 25 agora, tem que mudar o rumo do clube no meio da temporada, porque lá o Paulo Brax ainda consertou a cagada que ele fez. O Admar consertou a cagada que outros fizeram, então é mais difícil ainda. Então, cara, personagem principal da temporada do Vasco até agora, porque mudou muito o Vasco, muito, muito, muito com as contratações. E o que eu gosto também, só para finalizar, é que não são, por exemplo, o Robert Renan e o Costas chegaram para ser titulares, beleza.
Mas de você ter o Andrés Gomes como opção no banco, de você ter o Matheus França como opção no banco, cara, o Barros, por exemplo, que quando chegou não era para ser titular absoluto e virou, seria uma opção do banco. O Vasco hoje tem um elenco muito melhor. São os 11 muito melhores e o Vasco hoje tem um elenco. Então, cara, não é lá, nossa, que elenco, tem coisas a melhorar. Mas, inclusive a zaga, né? Mas o Admar mudou a trajetória do Vasco na temporada e eu espero que siga nesse caminho de sucesso. É muito importante, cara, você ter um diretor profissional. Assim, uma das maiores reclamações da torcida do Fluminense em termos de gestão é em cima do Paulo Angione. Tem muita gente que diz que não é ele que faz esse papel, que apesar dele estar lá na função, quem faz esse papel é o próprio Mário, que é um centralizador e etc. Esse debate até voltou à tona. Aquele mesmo. Esse debate até voltou à tona com a apresentação aí da proposta da SAF, né, que falaram sobre governança, falaram sobre as funções e os cargos que terão, caso a proposta seja aprovada. Aí a torcida até debateu em cima de uma gestão mais profissional nesse sentido, porque é muito importante, cara, faz muita diferença. Um cara profissional desse não traz um Soteldo da vida, não deixa de trazer um centroavante que o Fluminense penou esse ano, e eu espero, inclusive, que uma das coisas que o Zubeldia traga de positivo seja o Germancano de volta à ativa. Ontem jogou bem, ontem voltou a fazer gol, e ele é isso, cara, a fase dele é isso. A boa fase dele é isso, ele precisa voltar a fazer gol, precisa de confiança, lembrando que num ano ruim, o cara tem 20 gols na temporada, briga pela artilharia do Brasil. O Verratti, como a gente já debateu aqui algumas lives, não está bem. Então, se o Germancano voltar à boa fase, ele pode chegar no Verratti, pode passar o Verratti. Caio Jorge também, apesar de estar voando, não anda fazendo gols, né? Vai voltar invariavelmente, porque o time do Cruzeiro está muito bem, ele está muito bem. Mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, o cara, num ano ruim dele, está brigando pela artilharia do Brasil, mas isso não podia ter deixado, o Fluminense não podia ter deixado de buscar um centroavante. Não podia ter deixado, porque trazer o John Kennedy de volta não era a ideia. Você olhar para o Germancano e para o Everaldo e achar que estava bom, não era uma boa ideia, estava claro para todo mundo. Então, isso tudo faz diferença de você ter um cara profissional na frente da gestão do futebol. É muito importante isso tudo. E o Vasco agora está trazendo isso à tona. É um time que está mal das pernas financeiramente, a gestão e a diretoria não estão lá essas coisas, mas com um cara profissional na frente do futebol, a gente vê a diferença que faz. Ô Lucas, só pra. A gente tem o costume de sempre falar do Verratti aqui, né? Porque a temporada dele é ruim. A temporada não, a fase dele é ruim. Isso, exato. Como eu falei aqui, eu acho um jogador muito útil, só que tem torcedor que acha que ele tem que sair do Vasco. Aí é loucura. Mas pra não ser Não sair do injusto. Vasco, não. Não, mas Banco tem ele tem gente que que ficar um acha. pouco, mas Tem sair do gente Vasco que é acha. loucura. Tem gente que acha que Sempre tem que ser expulso do Vasco, porque. Mas eu sempre trago aqui, sempre falo do porquê o Verratti tinha que ir para o banco. Para ser justo com ele, o Verratti é diretamente responsável pelo gol do Ryan contra o Flamengo, pelo gol do Ryan contra o Bahia, o gol do Ryan contra o Cruzeiro e o gol contra o Puma, o gol do Puma contra o Bahia. Se vocês repararem, os 3 gols são 3 gols de cabeça. A zaga do Flamengo dobra a marcação no Verratti e deixa o Ryan sozinho no segundo pau. A zaga do Bahia dobra a marcação do Verratti e o Puma sobe sozinho. Do Bahia. E a zaga do Cruzeiro dobra a marcação no Verratti e o Ryan sobe sozinho. Então, cara, é o que eu falo. Futebol não... Os números são importantes, são, mas o futebol não é planilha. O Verratti é diretamente responsável por 3 gols do Vasco nas últimas 3 partidas e tu não vai ver ninguém falando disso, porque ele não tá lá como assistente, como quem fez o gol. Então é muito importante ter o Verratti. E hoje eu tô começando a entender porque
ainda que eu acho que tem algumas partidas. Por exemplo, a do Cruzeiro, eu achava que o Verratti tinha que ir pro banco. Quando ele sai, o time melhora. E tanto que sai o segundo gol. Mas é um cara muito importante. Tem torcedor que fala que tem que sair do clube, que é Contra o inútil. Flamengo também, quando ele saiu, o time melhorou, não foi isso? Sim. Apesar que o gol do Ryan ali foi a ajuda do Rossi. Sim, mas ele é O importante, Rossi. né? Ele Goleiro é nota importante 6. tirar. Sempre bom lembrar. E que Nota ontem pegou 8. mais um. Nota Que 8. ontem pegou mais um pênalti, hein? Não, Pô, não, vamos falar peraí. Aquilo aí eu não devia nem contar para a estatística, mas a gente vai debater ainda sobre isso. Vamos falar sobre isso. A pior cavadinha do mundo. Vamos falar sobre isso. Segunda pior. A pior foi do Pato contra o Grêmio. Inclusive no craque. Não, eu acho pior que a do Pato, cara. Eu acho essa pior que a do Pato. Inclusive o craque da rodada. O craque da rodada, não. O candidato ao craque da rodada tinha que ser Yuri Alberto. Não tinha que ser ninguém do Flamengo, não. Mas vamos lá. Segue o baile. Eu acho que do Vasco é isso, cara. O Admar, como eu falei, muito importante nessa mudança de perspectiva da temporada. Só que é o que eu sempre prezo. Cara, tem que manter o pé no chão, tem muito campeonato pela frente. O Atlético Paranaense aí ano passado, ninguém achava que ia cair, porque já estava lá em cima, do nada começou. Eu acho muito difícil isso acontecer. Ainda mais que os times que estão lá embaixo eu não vejo engatando uma sequência. Vitória, Juventude, Fortaleza. O Sport para mim já está rebaixado. Mas Fortaleza, Juventude e Vitória. O que eu acho que pode salvar é o Juventude, como eu já falei aqui outras vezes. Eu gosto do trabalho do Caprini e pode fazer alguma coisa ali. Mas eu acho que os 4 já estão definidos já. E é seguir em busca de outros objetivos na temporada. O torcedor vascaíno só quer passar o final de ano tranquilo, cara. Quer chegar ali no dia 10. Acho que vai ser dia 10 o jogo de ida, né? O dia 14, sei lá, da Copa do Brasil. Quer chegar em dezembro, no final de novembro ali, preocupado só com a Copa do Brasil. Deixa o brasileiro de lado, ou já vai estar ali classificado para a Sul-Americana. Não é deixar o brasileiro de lado, mas, por exemplo, vai chegar ali já classificado para a Sul-Americana, ou com chances de Libertadores. Só de não estar brigando para não cair, o torcedor vascaíno já está feliz demais, cara. Cauê, não deixa o brasileiro de lado. Próximo jogo, Palmeiras e Vasco, quarta-feira, 7 horas da noite. E tô torcendo por vocês. Não, depois desse jogo, falando lá em dezembro, pode deixar de lado. Acabando o campeonato, para deixar de lado. Sexta-feira, se vocês quiserem abandonar o campeonato, vocês estão liberados. Sexta-feira pode largar. Problema algum. Pode largar o campeonato. A quinta-feira... Tem vitória para ter aí ainda. Ó. Vitória em São Januário, São Paulo em São Januário. Aí pode dar Vitória, pode dar São Paulo. Não, dá. Aí que vai cair, pô. Depois eu quero, na semana que vem, eu vou querer um relato do Vini, como é que foi uma semana torcendo pro Vascão. O bom semana que vem não tem sintonia carioca. No final eu explico. Vamos tirar as ferezinhas aí rapidinho. Mas, cara, eu vou ser bem sincero. Só para a gente fechar o Vasco. Cara, eu não torço. Real. A não ser que seja o último jogo do campeonato e tipo assim, depende do Vasco ganhar para ser campeão. Ou para não ser rebaixado. Ou para qualquer coisa. Eu não torço não, cara. Eu acho que primeiro tem que torcer para o meu time. O Flamengo, se ganhar tudo, é campeão. Não preciso torcer para rival. Né? Mas, sim, fiquei feliz. Também não queria que o Vasco perdesse para o Cruzeiro e nem precisa perder para o Palmeiras. O empate está bom. Entendeu? Nem lá nem cá. 50-50. 50%. Vini, lembrando que há algumas semanas atrás a gente conversou aqui que a sequência, eu não sei se foi depois que tomou um empate para o Ceará, eu não sei, mas a gente falou da sequência do Vasco, que era Flamengo, que era Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Cara, que tinha o Vasco de fazer apenas um ponto. Exato, já tem quanto? Eu acho que eu falei aqui que se fizesse 4 já era para agradecer. 7, né? O Vasco tá com 7. 7 pontos. Tá não, né? Fez 7. Fez 7 pontos, exatamente. Então, é isso. E o Vascão. E aí, o Palmeiras aí é o dobro do que eu imaginei. Exato. E, cara, isso aí, para mim, assim, deixa qualquer palpite de Vasco e Palmeiras
Para mim, não serve. Eu acho que o Vasco, para a gente fechar o Vasco... É no Allianz o jogo? É no Allianz. Tá. O Vasco voltou para o campeonato na hora certa. E quarta-feira, 7h, temos Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. Ó. Brasil Amazon está aí com a gente. Ó. Já estão ligados aqui no Cidadania Carioca. Um pouco triste pela derrota do Botafogo, mas vamos em frente. O Lucas não. O Lucas não está, não. Está feliz. Cheguei. Quem segura o Flá? Esse ano é rubro. Todos os anos são rubro-negros. Todos os anos. Teve 2023 lá meio caído, mas de resto, amigo, esquece. O Free Shot botou, é isso mesmo, a jogada é essa, quando você estava falando lá do Verrete. Ele concordou. Tamo junto, Free Shot, se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha com geral, dá essa moral aí pro Sintonia Carioca. Antes de falarmos do melhor time do mundo, do que interessa mesmo aqui nessa live, que é o líder, vamos falar da Rock Barbearia Inteligente, que fica na Rua Conde de Azambuja, 1266, em Maria da Graça. Lembrando que você for lá cortar o cabelinho, fazer a barba amanhã, eu estou lá, você tem 10% de desconto no seu serviço. Então não perca tempo. Rock Barbearia Inteligente. Rua Conde de Azambuja, 1266, em Maria da Graça. Segue o @Rock Barbearia. E a Universidade Veiga de Almeida, conectando educação e esporte com a voz da nova geração. Você que já faz a sua graduação na Veiga de Almeida, pode fazer parte do time da Sintonia Esportiva. Já fizemos workshop lá com diversos alunos. Já tem aluno aqui fazendo parte do nosso time. E você que não faz... você vai dizer que não faz a tua graduação, não. Pô, tu é malucão. Tu ainda não... Aí, www.online.uva.br. Escolha a sua graduação e comece já. UVA, Universidade Veiga de Almeida, conectando educação, esporte, saúde, o que você quiser com a voz da nova geração. É isso aí. E agora sim. Agora é hora de falar do malvado, daquele time que todo mundo esperava que fosse perder ontem. E no segundo tempo, vence o jogo. Meu irmão, acho que foi um dos piores primeiros tempos do Flamengo que eu vi esse ano. Primeiro tempo, não, 38 minutos. Depois o Flamengo botou a bola no chão, teve 3 chances lá no final do primeiro tempo. Segundo tempo, toma um gol do Yuri Alberto. Para mim, um erro gritante do Léo Ortiz, que ontem vou jogar esse debate aqui também. Parece que os times estão aprendendo a jogar contra o Flamengo. Estudiantes parece que ensinou que esses lançamentos, se você acertar, pega a defesa do Flamengo aberta. Então, o Felipe Luiz tem que ficar de olho. Mas eu vou... É aquilo. Depois que o Flamengo botou a bola no chão, começou a jogar, não deu para o Corinthians. E uma segunda coisa, um amigo meu comentou aqui, mas se o Corinthians fizesse 3-0 no primeiro tempo, fechava a partida. Aí eu respondi para ele é flamenguista, tá? Eu respondi para ele, irmão, o dia da caça, o dia do caçador. Quantos jogos o Flamengo empatou, o Flamengo só ganhou de 1-0, 2-1, às vezes no sufoco, que o Flamengo também poderia ter matado o jogo. Então, dessa vez foi a nossa vez, pô. Os caras poderiam ter feito 3, não fizeram. A culpa é nossa? Não. Fomos lá e viramos a partida. E uma coisa que eu reclamei lá no meu canal, 11h30 teremos a live lá para fazer esse pós-jogo, é que eu reclamava que esse time do Flamengo criava bastante. É um time que faz o resultado. É um time que não corre atrás do resultado. E ontem correu. Ontem soube correr. Eu costumo dizer que esse time do Flamengo, ele cria gol. Ele não acha gol. Ele não faz gol feio. O Flamengo cria. Ele não acha gol. O Flamengo faz dar gol. Ele não transa. A verdade é essa. O Flamengo faz dar gol. O Flamengo é todo fofinho. Só que tem hora que tem que ir pra porradaria. E esse time do Flamengo não vai. Só que ontem buscou o placar, fez o 2-1. E, cara, para mim, e junto com os resultados que vem acontecendo, o Campeonato Brasileiro pode ser resolvido início de outubro. Digamos que o Vasco empata ou vence do Palmeiras. O Flamengo tem 2 confrontos diretos em sequência. Cruzeiro e Palmeiras. E se o Flamengo vencer os 2, acho muito difícil o título não ser do Malvadão. É muito difícil eu não ficar bêbado lá no início de dezembro comemorando esse título. E vindo aqui
tira onda com a cara de bunda aqui que fica quando eu falo do Flamengo. É difícil o Renato Mendes, meu fã, que vem aqui sempre me criticar, vai ser difícil ele aparecer na live. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro pode, sim, já ser meio que resolvido no início de outubro. Lucas, esse jogo de ontem, antes, só mandar um abraço, porra. Esse cara interrompe até o Flamengo. Zé do Cavaco, meu irmão, meu parceiro. Alô, galera de Cidadania Carioca. Alô, Vini, Cauê, Lucas. Estamos juntos, estamos na área. Pô, esse aí é brabo demais. É o homem da vinheta do Sintonia Esportiva. Esse homem é o brabo. Pô, quer se dar bem, coloca um com o Zé do Cavaco. Salgado Louro tá aí com a gente. Ó. O Flamengo é líder em gols de bolas paradas, não? Que história é essa que o Flamengo não acha gol? Não, então, quando eu digo achar gol, é o seguinte: as bolas paradas do Flamengo são gols bem treinados. A bola vai na cabeça lá, do jogador, que ou dá assistência ou faz o gol direto. O gol achado é aquele gol onde o cara cruza para a área de qualquer jeito, a bola bate na trave, bate no zagueiro, rebate, sobra, e quando vê, gol do time. O Flamengo não faz esse tipo de gol. E a bola parada, na minha opinião, não é um gol achado, tá? Se for um cruzamento bem feito, uma cabeçada no lugar certo, eu não entendo como gol achado. Eu entendo como treinado, como uma chance criada. O gol achado que eu falo é aquela rebate de maluco, aquele gol feio, vamos dizer assim. O Flamengo não... Como o Flamengo ia fazer contra o Vasco? Só que aí o Léo Jardim conseguiu tirar, que o Pedro veio de carrinho horroroso e a bola sobrou, não fez o gol. Esse é o time de gol achado para mim, que é o gol feio. E tamo junto, Loró. Se inscreve no canal aí, deixa o like. Toda segunda e quinta, 9 da manhã, a gente está aqui. Lucas, fala aí um pouquinho do jogo. O que você acha desse time do Flamengo? Acha que eu estou sendo precipitado em falar que o campeonato pode ser resolvido agora, início de outubro? Cara, eu acho até porque tem que dar tudo muito certo. E eu acho que esse campeonato vai se estender, a resolução dele vai se estender até dezembro mesmo. Eu acho que não vai ser nada definido por agora, até porque a gente ainda tem os confrontos diretos que vão... Tudo bem que eles vão vir agora. Mas é isso que eu estou falando. Se acontecer o que eu Sim. falei, o Palmeiras perder ponto para o Vasco. E aí, quinta-feira, já tem Flamengo e Cruzeiro. E na outra semana tem Flamengo e Palmeiras. Sim. Mas aí eu acho que como a gente tem 3 times envolvidos, talvez esse início de outubro tire um deles. Mas eu não acho que o campeonato vai ser resolvido agora. Eu acho que ainda tem muita água para rolar nesse campeonato brasileiro aí, principalmente... Na verdade, eu acho que água para rolar quando a gente está falando na Libertadores e no título. Para mim, o rebaixamento já está muito bem encaminhado. Inclusive, eu acho que esses últimos resultados do Vasco, é óbvio que o Cauê não vai concordar comigo, porque para ele ainda tem que ter 100% de cuidado, mas eu acho que foi num momento muito importante e afastou o Vasco dessa briga aí, apesar da zoeira, apesar da torcida, que a gente sabe que a gente está sempre torcendo para o rival dar aquela sofrida. Eu acho que o Vasco encaminhou muito bem essa fuga do relaxamento aí, num momento muito importante do campeonato. Mas, cara, é o que eu falei, eu acho que ainda tem muita água para rolar. Eu acho que provavelmente um dos 3 que estão brigando pelo título, que eu acredito que não vai ser o Flamengo, acho que ou o Palmeiras ou o Cruzeiro, na minha opinião, ou o Cruzeiro é quem tem mais risco de sair dessa briga agora nesses confrontos diretos que tem aí. E falando do jogo, cara, assim, é o que você falou, como o Flamengo já empatou, já perdeu pontos, sendo superior, jogando bem e sendo punido mesmo assim, faz parte também de um time que quer ser campeão, de um time que briga por título, jogar mal e ter sorte. Assim, obviamente, o Flamengo correu atrás do resultado, foi competente para virar o jogo, mas quando eu falo de sorte, eu falo do Yuri Alberto não ter feito os 3, 4 gols que teve oportunidade de fazer no primeiro tempo enquanto o Flamengo estava jogando mal. Principalmente batendo aquele pênalti que, eu juro para você, o Cauê trouxe aí a cavadinha do Pato, mas, cara, o goleiro defendeu a bola sentado, cara. Ele já tinha sentado, ele já estava vendido no lance. Ele sentou no gramado e fez assim. Parecia que você, sabe, pô, meu sobrinho vai fazer 2 anos em novembro. Parecia eu jogando bola com meu sobrinho, pô. Parecia ele Só pegou que a aí bola é o com a mão Lucas e falou assim. chutando e o sobrinho defendendo. Exato, exatamente. Não, é você chutando. Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Ou então pegando a bola com a mão e falando, vai, Otávio, segura aí, jogando a bola para ele. Ridículo. Aí, assim, o cara teve várias oportunidades no primeiro tempo, enquanto o Flamengo estava mal.
como o Vini falou, é raro o Flamengo correr atrás de resultado. Aí imagina num primeiro tempo um 2-0 Corinthians. Ia ser mais difícil ainda. Então, assim, óbvio, o Flamengo tem méritos, óbvio, o Flamengo venceu, precisou fazer gols para vencer, construiu jogada para fazer gols. Mas nos 38, 40 minutos que o Flamengo esteve bem mal e o Corinthians chegou bastante, o centroavante foi incompetente e isso aí custou ou um empate ou uma vitória do Corinthians em cima do líder do campeonato. Por isso que eu até brinquei, quando a gente estava falando de outras coisas aqui, eu estava falando do Vasco ainda, que o candidato ao craque da rodada do Flamengo tinha que ser o Yuri Alberto, na minha opinião. Porque é um dos grandes responsáveis pela vitória do Flamengo. Eu estou mega feliz que o Yuri Alberto se fudeu. Mas, irmão, você pegar o time do campeonato, a melhor defesa, o melhor ataque, e olha que eu não vou falar nem de perder gols. Tá? Porque eu acho que perder gols só perde o centroavante que está lá, e ele fez um. Né? Se o centroavante fizer todos os gols que ele tem chance, irmão, ele vai estar lá no Real Madrid. O gol que ele fez foi um das chances, talvez a mais improvável. É isso aí. É isso aí. Mas o jogador não pode bater um pé daquele jeito. Não. Ah, meu irmão, é um jogo importantíssimo dentro de casa. Pô, me desculpa. Não querendo desmerecer. Tá? Não querendo desmerecer. Mas se você pega um time que está lá no C4, sabe, já está vencendo a partida, agora um 0-0 contra o Flamengo, você dá até força para o time. Eu lembro, Flamengo e Santos, que o Elano também deu uma cavadinha assim, que o Felipe fez embaixadinha com a coxa, o Flamengo foi lá e virou um dos melhores jogos de futebol que eu vi na minha vida. Foi o 5-4 Flamengo na Vila Belmiro em 2013, 2012, 2013. Então, não, acho que foi 2012, 2013 não foi que o Flamengo foi campeão. Foi 12, do Ronaldinho Gaúcho, sei lá, 12, 11, um negócio desse. Então, você dá força para um adversário igual o Flamengo, trazer esse time para o jogo, é uma das maiores burrices que o Yuri Alberto poderia ter cometido. E graças a Deus cometeu. Que aí foi 2-1 para o Flamengo. Mas, Cauê, eu vou te passar uma outra questão que é o seguinte. O Vasco fez um bom jogo contra o Flamengo. Tá? Mesmo o Flamengo poupando em geral. O Estudiantes mostrou no jogo de volta como se joga contra o Flamengo. Eu até elogiei o time do Estudiantes, jogaram bola com esses lançamentos, pegando a defesa do Flamengo toda aberta. E o Corinthians também fez isso no primeiro tempo. Acharam um jeito de jogar contra o Flamengo. Felipe Luiz vai ter que olhar isso com mais carinho, porque nesses 3 últimos jogos, eu falei no canal dos Amigos Rubro-Negros, o Flamengo empatou contra o Vasco e perdeu para o Estudiantes, tá? Classificou, mas perdeu. Então, o Flamengo, se não ganha do Corinthians, é isso aí não. Se o Flamengo não ganha do Corinthians, eram 3 jogos sem vencer. Então, cara, forma. Felipe Luiz vai ter trabalho, né, Cauê? Eu também concordo com vocês nessa parte de ter que mudar o estilo, mas eu acho que é muito mérito dos outros treinadores também. Não dá pra gente jogar só demérito do Felipe Luiz. É mérito do Diniz de ter achado uma forma de que o Vasco não sofresse tanto e pudesse até ampliar algumas vezes o resultado. Sofreu algumas horas de jogo, aquela defesa do Léo Jardim mesmo que tu falou, bola na trave do Saul, bola na trave do Cebolinha, que depois resultou no gol do Carrascal. Carrascal, inclusive, que ontem jogou bola, hein? Que partida do Carrascal ontem. Falei até porque ele foi sondado no Vasco 2 vezes, né? A segunda vez ele quase veio, mas o CSKA pediu, falou assustador. Que partida do Carrascal ontem. Mas seguindo o raciocínio, é mérito do Diniz, é mérito do Dorival, que é um puta técnico, do próprio Estudiantes, que ali não tem muito o que fazer. Tinha que ir pro matar ou morrer e deu certo até ir para os pênaltis e ser eliminados. Mas é igual tu falou, uma sequência que poderia ser um empate, uma derrota, e dependendo do resultado de ontem, seriam 3 jogos sem vitória, e isso incomoda, principalmente para um time que está brigando para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, que isso não
não permaneça para o torcedor flamenguista, né? Que possa voltar à forma que estava, vencendo as partidas. Não é que todo jogo o Flamengo vai fazer o que fez com Vitória. Nunca vai acontecer isso. Nenhum time do mundo consegue fazer isso. Assim como o torcedor vascaíno acha, tem o jogo do Santos na memória ainda. Isso não vai acontecer. Eu prefiro ganhar 10 jogos de 1-0 que ganhar um de 6, outro empatar e os outros eu perder. Então, no final das contas, vão ser 3 pontos iguais. 1-0, 5-0, 15-0, no final não tem diferença de ponto. Então, acho que o Felipe Luiz vai ter que providenciar mudanças. Não sei se o Bruno Henrique seria minha. Porque hoje ele é reserva do Pedro, né? Ontem foi titular, porque o Flamengo estava com um misto. Mas sei lá, cara. Tu não acha que o Juninho pode receber umas oportunidades, não, Vini? Com essa fase do Bruno Henrique? Não. Curto e grosso. Não. Mas, pô, Não me vinga. Deixa ele lá. Ele igual, tá bem lá descansando com o Michael. igual. Cara, o Flamengo tem um boa. Igual eu falei do Carrascal. Tem o Carrascal, tem muitas opções ali no meio-campo. Talvez mudar o estilo de. Mudar o estilo de jogo é forte, né? Porque não vai mudar de uma hora para outra. Mas o Flamengo tem que achar um método de continuar ganhando, igual ganhou ontem, mas sem sofrer, porque ontem foi sofrido. O primeiro tempo, né? O segundo tempo não, mas o primeiro tempo o Corinthians teve a oportunidade de matar o jogo ali, por exemplo. Aí o Yuri cavou, teve a bola na trave, um lance antes do pênalti, a bola bateu na trave. E aí o Yuri se estabanando todo lá na frente, que é um jogador que eu gosto, cara, mas ele tem essas partidas dele de hora em hora. Ele tem partida de Ronaldo Fenômeno no auge e a outra ele vira o Herrera com a camisa do Vasco. E ontem foi um pouco disso do Herrera, né? Mas o gol que ele faz é um bonito gol. Eu tenho um amigo corintiano, ele cisma em debater comigo a questão Verratti e Yuri Alberto. Eu falo com ele, cara, o Verratti pode ser mais atacante que o Yuri. Você acha isso? Beleza, eu também acho. Só que ele cisma e fala que o Verratti é melhor que o Yuri. Para mim isso não tem discussão. Não tem como. O Verratti se tenta fazer o gol que o Yuri fez ontem, com todo respeito ao Verratti, o Verratti se desmonta em 15. Exatamente. Ele não tinha driblado o Léo Ortiz. Aí esse amigo meu falou da bola na trave antes do pênalti, né? Falou que foi gol perdido, que o Verratti não perderia. Eu falei, cara, o Verratti nem na bola chegaria. Esse é o ponto. E não é A demérito grama do do Verratti, vizinho, a grama não. do vizinho é sempre mais verde, Cauã. Cada um tem seu estilo de jogo, né? Porque o Verratti faz mais gol que o Yuri Alberto, por exemplo. É mais matador. Mas se, escolher um pro teu time, com certeza eu escolheria o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é muito mais jogador. Mas, voltando pro Felipe Luiz, é o que eu falei, cara, tem que achar um estilo que vença, que continue vencendo, porque é importante falar, tá sofrendo, mas o Flamengo não tá deixando de vencer. Venceu ontem, é o líder do campeonato. E no final das contas é o que eu falei, ganhar de 3-2 sofrido, de virada no último lance, é a mesma coisa que meter 5 em casa, sem susto. No final das contas vão ser 3 pontos, e é isso que importa. Ô, Campeonato Vini, Brasileiro, eu costumo dizer que se você ganhar todos os jogos de 1-0, tu é campeão. exato, exato. Fábio Carille que o diga, né? É o que eu sempre falo. Principalmente, eu falei agora, quando a galera começou a debater quem seria, no pouco tempo de debate que o Fluminense deu, né? De quem seria o treinador. Eu falei, gente, que venha. Eu não quero que jogue bonito, eu quero que ganhe, eu quero resultado. Pode ganhar de 1-0 com gol de bola aérea, igual o Odair Hellmann fez quando passou aqui no Fluminense. Todo jogo. Todo jogo 1-0. Se for todo jogo 1-0, a gente é G4, não é nem G6, é G4 do brasileiro, porque não dá mais tempo de brigar por título, e campeão da Copa do Brasil, se todo jogo for 1-0. Então eu assino agora. Para com essa loucura. A gente, passou anos jogando bonito, teve temporada jogando bonito, perdendo de 1-0 no final. É a palmeirização dos torcedores, né? O torcedor palmeirense quer jogar bonito e o Abel ganha tudo e tá ruim ainda. Uma coisa que tá me chamando a atenção, que, assim, é a segunda partida ruim e com falhas do melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião.
Isso está me chamando a atenção. O Flamengo, na minha opinião, está chegando numa fase crítica do campeonato. Não foi ele que Na falhou fase de oscilação. no gol que estava impedido do Estudiantes, o segundo gol? Não, foi o Léo Ortiz, não. O Léo Ortiz, Não ele foi, deu não, achei que entrevista tinha falando sido. que... Não, ele falou... Não foi ele que pediu que ele desculpa? que Não, o Léo Ortiz, ele travou para deixar o jogador impedido. É verdade, foi isso mesmo. Ah, não, para mim era ele que estava na bola. Eu sabia Não. que ele tinha alguma relação com o gol, foi isso mesmo que eu vi, Ele que mesmo trava. falou que quando ele viu que o jogador do Flamengo não ia conseguir tocar na bola, ele não correu, ele ficou. E ele falou que, tipo assim, que graças a Deus o cara estava impedido. Realmente. Sim. Mas que ele não correu para deixar o cara impedido. Mas ele vem fazendo maus jogos, mas eu acho que não só ele como o Léo Pereira, mas é justamente por isso. Acharam uma forma de jogar com esse lançamento. E o Flamengo tem uma dupla de volante, que é uma dupla de volante que joga com a bola no pé. Os caras não são de marcação. Então, quando você faz esse lançamento longo, você pega a zaga toda aberta. E aí, por isso que ontem o Corinthians tirou demais. Toda hora era nas costas de Léo Pereira e Léo Ortiz. Porque a dupla de volante estava lá em cima marcando. E aí, quando você inverte, e aí vem... Você pode fazer essa tática. Para ganhar do Flamengo, você tem que inverter bem. E no primeiro tempo, toda a invertida de bola do Corinthians é perfeita. E o domínio do jogador que recebia também. Então, tem mérito. Que partida do Bidon ontem. Assim, a gente falou do Carrascal, mas que partida do Bidon ontem. O próprio Bidu, o lateral esquerdo também, para mim. O Bidu é um bom lateral, cara. Eu acho muito subestimado. E não é lá essas coisas, não é top. É do Terrão, Cauê? Não, acho que não. Ele era do Cruzeiro, aí foi pro Guarani. Tá. Eu acho que ele é cria do Guarani. Se eu não tiver, assim, eu vou conferir aqui. É o que a gente falou, cara. É a hora do Felipe Luiz demonstrar que ele é sim o grande técnico. Porque é a hora de variar o estilo de jogo. É a hora de variar o jeito que ele vai jogar, porque, como você falou, já se ligaram como é que o Flamengo está jogando. E aí... O problema é que quando ele vareia o time, ele joga num 4-2-4, que aí eu acho que não funciona. E aí, para mim, essa para mim é a hora dele mostrar que ele é um grande técnico, porque essa é uma das minhas maiores críticas a Fernando Diniz, por exemplo. Quando o Brasil inteiro percebeu como é que era jogar contra ele, ele não teve nenhuma alternativa. Ele só ia na teimosia dele de jogar igual. Mas aí ontem eu vou dar um mérito pro Felipe Luiz. Ele entrou com o Carrascal, que veio para ser reserva do Arrascaeta, ele me entra com o Carrascal e Arrascaeta. E foi o que o Cauê falou. Fez um jogo muito bom o Carrascal ontem. E ele já vem, gol contra o Vasco, entrou no finalzinho contra o Estudiantes e bateu bem pênalti. Ontem deu 2 assistências. Então é um jogador que, aos poucos, está aparecendo no Flamengo. E a gente sabe que o Felipe Luiz ele não gosta de jogar com ponta na direita. Ele gosta de na direita e ter um meia. E ontem ele já fez isso, já mudou um pouco. Então, ele está encontrando essa forma para o Carrascal entrar nesse time. E se o Pedro não abrir o olho, o BH não abrir o olho, o Plata vira o centroavante. Ele gosta de um centroavante de movimentação. Então, o Felipe Luiz está achando essa forma de jogar. E outra, o que o Flamengo tem de volante ali, quando voltar, e que para mim é o que faz a diferença nessa hora desses lances defensivos, é o Pulgar. Quando ele voltar, a gente vai dar uma acertada ali na parte defensiva. E aí, imagina entrar no segundo tempo. Saúl, para substituir Jorginho, Dela Cruz. Irmão, o Flamengo tem que manter ali as vitórias. Só para confirmar a informação aqui, o Bidu é cria do Guarani mesmo. Começou no Guarani. Boa. Ó, o Salgado Nuno botou aí, ó, que acabou a maldição do Soteldo. Entrou e jogou. A cavadinha só faz sentido nessas horas críticas, irmão. O cara da cavadinha na hora crítica, ele tem que ser no mínimo bom. Mínimo bom. Mínimo excelente cobrança de pênalti. E treinar. O que ele fez ontem, ele não treina cavadinha. Cavadinha em treino de zero não serve. Fala isso lá para os corintianos. Com certeza eles não concordam contigo. Até quando falam do Vasco, estão falando do Flamengo. Falem do Vasco, com 3 convocações para a seleção. Pô, nós já falamos, chegou tarde.
Agora é hora de falar do líder do Brasil e do mundo. Pedro não sei titular, não, mas ontem, cara, ele poupou o time, ele poupou o Pedro ontem. Ontem ele poupou o Pedro. Pedro é titular do time do Flamengo. Verratti é finalizador, mas não tem habilidade com o pé. Se eu sou o Verratti, eu cabeceio até bola rasteira, irmão. Tá maluco? O Verratti, ele é muito ruim jogando bola. Ele é muito ruim. Tem um Mas amigo meu que falou que o Verratti cabeceou tanto que ele ficou demente. Não pode rir disso. Ô, McLovin, pô, faz essas coisas não. Ou então dá o nome do cara lá. Porra, eu não posso rir dessas porra, não. Voltando. O Flamengo que joga. Cadê? Aqui. O Flamengo que joga quinta-feira, último jogo da rodada, 8h30. O Flamengo já vai jogar sabendo o que tem que fazer. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. E para mim, Lucas, Cruzeiro perdendo esse jogo, tá fora do título do Campeonato Brasileiro. Tá fora. Porque aí o Cruzeiro fica a 7 pontos do Flamengo, o Flamengo joga menos. Eu sei que não é a vitória certa, mas é contra o Sport. Uma coisa que eu não... exatamente. Uma coisa que eu queria saber, galera, que eu confesso que eu ia olhar antes da live, mas acabei não conseguindo olhar. Nesses confrontos agora, nesses 2 últimos jogos, o Cruzeiro tinha bastante gente pendurada. Alguém tá fora do jogo? Alguém importante? Ou não? Eles passaram ilesos? Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu lembro de ter muito pouco cartão no jogo. Deixa eu ver aqui, só pra conferir. Ó, tô vendo aqui, vai estar fora Matheus Pereira, Caio Jorge. O Matheus Pereira tomou cartão. Olhem. Seria uma boa. Matheus Pereira tá fora. Mas enquanto o Cauê tá vendo se alguém... Não. Cara, segundo o 365, não tem ninguém fora. É o mesmo time que enfrentou. A escalação provável é o mesmo time que enfrentou o Vasco, mas com o Vidalba no lugar do Jonathan Jesus lá. O Vidalba estava fora do jogo contra o Vasco. O único que aparece aqui fora é o Fagner, que tá machucado desde aquela entrada do William Potker, né? Cruzeiro passa ileso pelo Vasco e não sofrerá com suspenso diante do Flamengo. Pior que tinha uma galera, cara. Tava pendurado Cássio, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Wanderson, Fabrício Caio Bruno, Jorge. que não arrumou nada, né? Contra o Vasco. Pode Nada. Eu quero que eles venham completo. E pode colocar Gabigol no jogo. Bem completo. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos votar no craque da rodada. Vamos votar no nosso craque. Segundo a galera do Instagram, já postei lá no nosso Instagram, com 83%, Arrascaeta como craque da rodada. O que esse cara vem decidindo os jogos do Flamengo esse ano, para mim é um absurdo. Para mim vai ser o craque do ano do Brasil, vai ser craque do Brasileirão, porque um meia que não fazia tantos gols, ser o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tendo o Verratti, tendo o Yuri Aberto, tendo o Pedro, tendo... Meu irmão, é um absurdo o que ele vem fazendo. Então, para a galera do Instagram, temos um voto para o Arrascaeta, onde é o peso 2. O peso de desempate é a galera do Instagram. Então, já temos um voto para o Arrascaeta. Eu vou começar votando, lembrando que eu não posso votar no Arrasca. Eu tenho que votar no Cano, no PH e no Gabriel Bahia. O meu voto, tá? Não voto no Gabriel Bahia, que eu não voto no time que perde, a não ser que todos percam, eu vou tentar tirar o melhor. E aí eu voto no Cano por ter feito um gol no Clássico. O cara que resolveu o Clássico. O PH jogou demais. Vem jogando demais, mas eu acho que o gol no Clássico, do jeito que foi, em cima do Botafogo, eu vou votar no Cano. Então temos um voto para o Cano e um voto para a Arrascaeta. Lucas, quem você vota? Arrasca, PH ou Gabriel Bahia? Cara, eu vou votar no PH, que a gente, quando falou do Vasco, a gente mencionou que é um lateral que está desempenhando um futebol absurdo atualmente. Foi muito importante e fundamental para a vitória do Cruzeiro, do Vasco, sobre o candidato a título Cruzeiro. Então para mim, PH, o craque da rodada. Então, Cauê, você resolve, não pode votar no PH, ficou essa disputa para você. A não ser que você bote no Gabriel Bahia e aí o desempate da galera do Instagram. É exatamente o que eu você vou fazer. Arrasca,
Cano ou Gabriel Bahia? Deixa o pessoal do Instagram, porque eu me recuso a votar em alguém que não seja no PH, mas como eu não posso votar, vai ter que ser no Gabriel Bahia, deixa tudo empatado, o pessoal do Instagram decide aí, porque um gol, uma assistência, acho que tinha que ser obrigatório votar no PH. Então, o craque da galera ficou Arrascaeta como peso 2, o voto da galera do Instagram. Arrascaeta, mais uma vez, sendo o craque. Essa tá na tua conta, hein, Cauê? Essa foi a conta do Cauê. Não, O que eu pra não posso mim- votar. Não, tá na conta do Eu Vini. acho um absurdo o Arrascaeta ser eleito o craque da rodada desse jogo, dessa rodada, mas tudo bem. Eu também. Pra mim, o craque tá na conta do pessoal do Instagram e do Vini, né? PH Não, se você vota. fez um. Seu voto em quem? Se você vota no Cano, era Cano, pô. Não, E mas pra aí mim- pra mim, Arrascaeta e Cano, pra mim ia dar no mesmo. O óbvio é o PH ser o craque. Um gol e uma assistência. O óbvio mesmo, o óbvio. É o Arrascaeta ser craque de tudo. Todas as rodadas. Não tem óbvio mais óbvio que esse. Não existe. Mas deu óbvio. Arrascaeta como craque da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cauê. Obrigadão aí, irmão. Não votou no Cano. Tamo junto. É isso aí. Você gosta aqui do Flamengo pra cacete. E Estão outra ajudando o coisa, Flamengo a ser campeão me brasileiro recuso a antes. votar no Germancano, né? Por motivos Olha a óbvios. mágoa, olha a mágoa. Tá magoado. O menino tá magoado, tá magoado. E aí, ó, vamos parar como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo em primeiro lugar com 54 pontos. Cruzeiro em segundo com 50. Palmeiras em terceiro com 49. Mirassol em quarto com 42. Botafogo em quinto com 40. Bahia em sexto com 40. Ah, Vini, fala os jogos a menos. Vai procurar na tabela. Não sou obrigado de vocês. Vai lá e procura. Eu vou falar só as posições aí, jogo a menos, vocês também se viram. Estão fazendo nada, segunda-feira. Ninguém trabalha segunda. Então vai lá e procura. Fluminense está em oitavo com 34 pontos. E o Vasco em 11º com 30 pontos. Pô, já está 8 pontos aí da zona de rebaixamento. Tá tranquilão. É Era isso. pra estar muito Vasco, mais. Vale lembrar isso aí. 10... Calma também. Não é assim, não. Teu time não é bom, não. Calma. Não. Era pra estar com muito mais. Essa discussão aí que estava tendo do Botafogo, o Vasco, se não desse mole, era pra estar nesse bolo aí. Só de cabeça. Tá vendo, Lucas? Não só de cabeça. Vamos lá. São 2 jogos só. 2 jogos. O Vasco já iria para 35 pontos. Virada tá da Vitória lembrando... lá no Barradão com 1 a mais. Empate do Ceará em casa com 1 a mais também. Fora outros jogos aí que eu não vou nem falar. O cara tá me lembrando eu quando assistia o Flamengo com o Walter Minhoca e falava rumo a Tóquio, irmão. Fica aí, Victor. Aí, se a bola na trave do Cano tivesse entrado, o Fluminense estava na semifinal da Sul-Americana também, sabia? Pô, se meu carro tivesse 4 patas no cavalo, irmão. O sino entra no jogo, pô. Tá ali. E aí, ó, quarta-feira, 7 horas da noite, Palmeiras e Vasco. Quarta-feira, 7 horas da noite, Sport e Fluminense. Quarta-feira, 9h30, Botafogo e Bahia. Galera do Fogão tem que ficar de olho. E na quinta-feira, 8h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Meu irmão, essa rodada vai ser braba demais. Na Série B, o Volta Redonda vai jogar hoje, 7 horas da noite, contra o América Mineiro. O Volta Redonda que está ali, ó, em 17º lugar. O América Mineiro está em 16º, confronto direto, irmão. Então é isso. É o Volta Redonda ganhar fora de casa e sai da zona de rebaixamento. Voltar, só. Tamo junto. Estou contando com vocês aí pra gente, porra, comemorar o Volta Redonda na Série B. E no Campeonato Brasileiro Sub-17, amanhã começam os confrontos das quartas de final, jogo único. Amanhã, 3 horas da tarde, teremos Palmeiras e Vasco na Arena Barueri. Teremos Atlético Paranaense e Fluminense, 3 horas da tarde também, no CT do Caju. E teremos no Luso Brasileiro, amanhã, 5h30 da tarde, Flamengo e Atlético Mineiro. O Botafogo, a gente sabe que foi eliminado, são os times do Rio, nessa fase mata-mata do Brasileirão Sub-17. Mandar um abraço para a galera que está aí no chat com a gente. João Pereira,
O Cano já até saiu de cena, nada, vai voltar. Pô, eu gosto muito desse centroavante, cara. Eu não acho um jogadoraço, mas eu acho que vai voltar aí. Valeu? João, tamo junto. O Reinaldo caiu aqui de paraquedas, irmão. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Vou mandar um salve aí pra galera de Santarém, lá no Pará. Tamo junto. Pô, galera com a gente. Obrigadão mesmo. E lei do ex Gabriel Barbosa, qual foi? Mandei salve. Ah, qual foi, mano? Cacete. Tô brincando, irmão. Tamo junto. Aconteceu, vai comemorar no Maracanã lotado? Sou fã do... Não comemorou lá, pô, quando fez, que o Rossi pegou o pênalti. Não comemorou lá quando fez, mas comemorou a beça no final do jogo também. Foi balançar a camisa pra torcida e tudo. Então, era lá também. Mas eu acho que tem que comemorar, irmão. Não sou contra isso, não. Eu também acho. Eu sou contra essa parada de não comemorar gol. Não é gol, pô. Tá maluco? É gol. E estamos encerrando aqui o nosso Sintonia Carioca. Antes de eu pedir para a galera se despedir, primeiro, eu quero avisar vocês que o Sintonia Carioca vai dar uma pausazinha. Tá? Voltaremos dia 16 de outubro. Eu já tinha uma viagem de férias marcada antes de começar a Sintonia Carioca. Vou dar uma descansada para voltar. E aí voltar, meu irmão, vai ser live, conteúdo, o conteúdo do futebol que hoje vai estar no Instagram. Hoje, né? Não estou cobrando, não. Estou falando para vocês mesmo, afirmando que hoje vai estar lá. Com certeza. Estaremos também hoje lá na Copa Sérgio, torcendo para a Sintonia Esportiva, levar aquele conteúdo para vocês conhecerem um pouquinho da galera do time da Sintonia Esportiva, o time da Cazé TV, e saber o que aconteceu nessa revanche da Cazé TV, que não vai acontecer, com certeza a Sintonia Esportiva vai passar o carro mais uma vez e ser bicampeão da Copa Sérgio. Então voltaremos aqui dia 16 de outubro. Enquanto isso, vá lá no Instagram, @Sintonia Carioca FC, segue lá que serão compartilhados lá os vídeos do Cauê, os meus vídeos no canal dos Amigos Rubro-Negros, que também vai parar as lives, mas vou fazer alguns vídeos, o do Nelson, os nossos comentaristas que fazem vídeo, colaboram com a gente solta lá, beleza? E agora sim, Cauê, se despede da galera aí, irmão. Valeu, Vini, valeu, Lucas, mais uma live aí, resenha, mas sempre né? Sempre é muito bom trocar essa ideia com vocês. Hoje não teve o Vini, né? Pra gente ter essa resenha ainda melhor, porque sempre é entretenimento. Da última foi o Rossi nota 6. Maluquice de vocês, que o goleiro nota 6 não pega 2 pênaltis, ou não defende um pênalti sentado. Você vê mas eu não falei que ele é nota 6, não. Não falei, não. Isso eu não falei, não. Você é maluca. Não vai na onda desses caras, não, Cauê. Vai na minha que vai se dar bem. Não, na tua também eu não vou, não. Ficar ali no meio termo. Não é nota 6, mas também não é esse goleiraço todo, não. Mas agradecer aí por mais. Aí já é demais. Nota 7 tá bom. 7,5. Agradecer aí mais uma live. Sempre bom estar aqui falando de Vasco, falando de Fluminense, Botafogo, Flamengo também. Tamo junto. Tamo junto, que é sempre bom falar de Flamengo. Vai, Botafogo, Fluminense, eu aturo. Mas Flamengo é sempre bom, é o líder, é o melhor time do mundo. Esquece. Lucas, se despede da galera aí, meu irmão. Valeu, galera. Mais uma resenha da melhor qualidade, Sintonia Carioca. Falando aí dos times, né? Sempre um debate muito bom. Infelizmente, meu querido Vini Vargas, um beijo para você. Meu freguês há 120 anos, mas estamos juntos. É isso, galera. Que a gente continue aí sempre com bons debates e boas resenhas sobre futebol carioca. Vamos dar uma pausa, mas voltaremos com tudo. Tamo junto, galera. Aquele abraço de sempre. Quem puder, segue aí no Instagram, Batista Lucas 7. Os tricolores que estão aqui assistindo o canal Gol de Barriga também, com lives e vídeos todos os dias, da melhor qualidade aí, sempre uma resenha de torcedor para torcedor sobre o Fluminense. Tamo junto. Valeu, abraço Vini, abraço Cauê. Até a próxima. É isso, galera. E a Sintonia Carioca, você já sabe que é uma resenha, tem clubismo, aqui tem zoeira, sempre com respeito. Mas, infelizmente, hoje eu vou encerrar de uma forma triste, né? Tivemos aí o falecimento, para quem gosta de futebol, que assiste televisão, Paulo Soares, o amigão da ESPN, infelizmente, veio a falecer. Um cara que eu acompanhava muito na ESPN, eu me amarrava
na bancada dele. Se você botar no YouTube os risos, pô, não é surreal. Que ele descanse com o Papai do Céu e deixa aqui palmas, né? Os programas costumam terminar com luto, silêncio não. O que ele fez para a televisão brasileira, para o esporte, como comunicador, ele merece aplausos para poder descansar com o Papai do Céu. Então, Programa, né? tá Apolinho. Tá escutando, não? Tá escutando? Sim, agora foi. Estamos ouvindo. Agora foi. Apolinho, Antero Greco, hoje o amigão nos deixou, Silvio Luiz, entre tantos outros aí. Legado, eu costumo dizer que sempre que acontece E não é alguma coisa, novidade. legado é um só. E não é novidade isso que a gente faz, não. Tentar trazer o futebol com reverência. Esses caras que ele fala aí, ó, já fazia isso há muitos e muitos anos. Então, Paulo Soares, amigão de todos, vai com o Papai do Céu. E assim eu me despeço. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Dia 16. Valeu, galera. Estamos de volta. E eu fui. Vambora.